Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior, do canal Canto da Suculenta. Hoje eu vou gravar mais um vídeo com algumas dicas de cultivo para vocês que eu tenho aplicado aqui no Canto da Suculenta e que tem me ajudado em algumas questões, principalmente no combate de fungos, de pulgões, de cochonilhas, e agora eu aprendi uma nova estratégia para acabar com aqueles mosquitinhos que transmitem o fungo Gnats para as plantas. Eu recebi uma dica de uma seguidora lá do Instagram e eu resolvi aplicar ontem em 3 plantas para ver como é que seria o comportamento delas, porque eu sempre digo, façam testes em algumas plantas antes de aplicar em todas, pois se perder, perdem apenas algumas, não perde todas as suas plantas. Então, eu sempre sigo essa máxima de fazer testes antes. E ontem eu fiz o teste, deu certo, vou mostrar para vocês hoje. Então, o vídeo de hoje é sobre dicas de cultivo no que se refere ao combate de pragas de suculentas. Se vocês gostaram deste conteúdo, não deixem de curtir, curtam, compartilhem. Se não são inscritos no canal, se inscreva. Se já são inscritos, meu muito obrigado. Vem comigo que vou mostrar para vocês. Como é de conhecimento de vocês que me seguem lá no Instagram e me acompanham aqui no YouTube, eu tenho animais, então, portanto, eu tenho que tomar muito cuidado com os produtos que eu utilizo para não prejudicar a saúde dos meus animais e nem a integridade das minhas plantas. Então, eu vou mostrar para vocês alguns produtos que eu utilizo no combate de pragas e que não prejudicaram as minhas plantas e nem afetaram a saúde dos meus bichos. Olha só, formigas têm sido um problema aqui no meu canto da suculenta. O que elas têm feito? Elas têm feito ninhos na parte posterior dos vasos. Então elas entram pelos furos. Como eu tenho uma boa camada de isopor, que é mais ou menos essa altura do vaso, até aqui eu completo com isopor, elas têm vindo fazer ninhos aqui embaixo. E eu tenho utilizado várias estratégias e não tem dado certo. Mas a minha mãe, muito sabedora, olha lá, muito sábia, né? Desculpem a palavra truncada. A minha mãe, muito sábia, tem as suas estratégias também. Ela usa este produto. Ele se chama Atratex. É uma isca para formiga. Eu vou tentar abrir e mostrar para vocês como é que é. Ele vem com uma colherinha dentro e ele é tipo um açucarzinho. Eu vou tentar tirar e vou mostrar para vocês como é que eu uso para combater formigas. Olha só, ele é tipo um açucarzinho, vem a colherzinha de dosagem, é um produto vermelhinho e elas vão vir buscar este açúcar e vão levar para dentro do ninho delas, fazendo com que elas morram. Olha lá. Ai, gente. O problema é a tremedeira, né? Ela já viu a isca e agora o que ela vai fazer é avisar as amiguinhas dela. Eu vou mostrar para vocês como é que elas se comportam. Olha lá. Já temos ali 2 formiguinhas conversando, dizendo assim, olha, tem um produtinho doce aqui. E eu falando baixo para não assustá-las. Este produto, gente, também é comprado em casas agropecuárias, tá? Olha, quem tá carregando para dentro do ninho. Tadinha, gente, eu morro de dó de formiguinha. Eu tratava das formiguinhas quando criança, agora eu tenho que matar as formiguinhas porque elas ficam nas minhas plantas. E essa tremedeira segurando essa câmera, pelo amor de Deus, deve atacar a labirintite de qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Tá, mas já mostrei pra vocês, tá? Então dá certo, agora o que elas vão fazer é levar isso pra dentro do ninho. Outro problema que eu recebo bastante perguntas no Instagram e muita gente falando, e que eu, graças a Deus, não é um problema assim frequente aqui no canto da suculenta,
Raramente eu encontro cochonilhas e acho que pulgões só encontrei acho que umas 2 vezes em hastes florais com flores. Como eu não tenho o hábito de deixar as hastes, porque eu gosto de reproduzi-las, e se você quer saber como reproduzir mudas a partir de hastes florais, eu gravei um vídeo. Ao terminar de assistir esse vídeo, volte lá no canal e assista, que vale muito a pena. Vou mostrar um exemplo para vocês de hastes propagada por de mudas propagadas por hastes florais. Olha aqui, tenho aqui, esta é a planta matriz, aqui eu coloquei uma haste e vejam só, várias mudas aqui já. Mas não é para falar de muda que esse vídeo, eu propus esse vídeo hoje. Eu quero falar sobre pragas. Então, cochonilhas e pulgões é uma questão que eu não tenho com muita frequência. Porém, eu não sei se eu não tenho por sorte ou não sei se eu não tenho porque eu já uso fatores protetores. Eu gosto deste produto aqui, Resolva. Isso aqui você compra em loja de produtos agropecuários, loja que vende ração, que vende coisas para agropecuária. Ele custa em média R$16 e ele vem com 5 sachês dentro. Deixa eu tentar mostrar para vocês. É difícil gravar com uma mão, gente, e mostrar com a outra. Então, olha só, ele vem com este sachê. Este sachê é hidrossolúvel. Você simplesmente coloca dentro de 1 litro d'água, chacoalha e pode borrifar nas plantas. Ele não traz risco algum para suas plantas e ele é eficaz contra pulgão, lagarta, formiga, lava-pé e saúva, porém para formiga não surtiu efeito aqui, cochonilhas. E também para besouros, baratas, moscas, aranha doméstica, escorpião amarelo e mosquito pernilongo. Isso significa que você pode aplicar ele na sua casa. E eu aplico nas plantas, tranquilamente, borrifo sobre as folhas, não tem problema. De fato, morrem mesmo os insetos. E cochonilhas e pulgões aqui na minha casa têm sido combatidos dessa forma. Então, se você tiver alguma dúvida quanto à diluição, a embalagem explica como faz. Pode aplicar, que no meu caso não teve erro. Faça um teste antes nas suas plantas e se der certo, aplique em todas. Nós estamos em pleno verão e olha como é que está o tempo aqui. Parece um dia de inverno, tá fresco e garoando. Porém, ontem estava um sol escaldante. E isso faz o que, gente? Fungos. Para mim tem sido uma luta, porque a cada dia eu descubro uma nova suculenta fungada. Então ontem foram 2 que eu percebi que estavam fungando. Esta Chaviana truflis, que eu precisei decapitar, olha só, porque estava com o tronco fungado. Vou conseguir, essa eu vou conseguir salvar, graças a Deus. E olha só, eu postei lá no meu Instagram dizendo assim, gente, alguém sabe me explicar esse fenômeno, porque a planta não é de característica de ter carúnculas, porém na haste floral ela está toda caranculada. Esta foi uma das plantas que estavam fungadas e a outra planta também foi o meu Aeonium, que está escondido em algum lugar por aí. Esse já é o meu segundo Aeonium que eu perco. E ele estava completamente seco, o tronco. Consegui decapitar. O outro que eu decapitei, eu coloquei até na geladeira para ver se enraizava, por uma dica que eu havia recebido, não deu certo. E eu só consegui enraizar ele lá na UTI das plantas, que é na casa da minha mãe. Mas o que tem acontecido então? O excesso de chuvas, o calor, o abafamento tem feito com que elas funguem, mesmo eu usando fungicida e fatores preventivos. Eu uso fungicida sempre como prevenção, gente, porque na hora que o fungo já está instalado, não há mais o que se fazer. Decapitar a planta, passar fungicida, esperar ela cicatrizar, replantar, se conseguir salvar. Aí eu tenho outra também aqui que aconteceu a mesma coisa há menos de 3 dias, a Echeveria glauca. Olha aí. Mas, pelo que eu ouvi de relatos lá no meu Instagram, isso é meio que comum dessa espécie. É a única que eu tenho. E o que eu uso então para prevenir fungos? Eu uso Cercobin.
Esse não é a embalagem dele, tá, gente? Eu só quero mostrar para vocês qual é o produto que eu uso. O Cercobin ele já é um pouco mais difícil de ser encontrado porque só é vendido para produtores rurais que tenha nota de produtor rural ou que você tenha uma receita de um engenheiro agrônomo. Então, esse produto já é um pouco mais difícil de ser encontrado. Eu ganhei, então eu nunca precisei comprar. Não sei de fato onde é que eu compraria se eu precisasse comprar. Como é que eu faço isso? Eu uso esse produto e eu disse lá no meu Instagram uma vez que eu uso 6 colheres deste produto para 2 litros de água e as pessoas acharam muito concentrado e acharam que poderia matar as plantas. Mas quando eu me referi à colher, era essa pazinha. Depois eu escrevi lá, é uma pazinha de sorvete. Então ela não vai dar nem uma colher de chá, porque olha só, quase não consigo pegar. Então eu usava 6 dessa daqui, numa bombinha dessa daqui, que tem capacidade para 2 litros. Pulverizo sobre as plantas. Podem observar que as minhas plantas estão todas esbranquiçadas. Isso aqui é por conta do Cercobin. Muita gente pergunta lá no meu Instagram por que as plantas têm essa manchinha branca. É Cercobin, gente, é o produto fungicida. Ele fica fixo nas folhas. Então ele forma essas manchinhas brancas. Não é pruína que se desfez, não é doença da planta. A gente consegue observar nas plantas mais escuras, com mais nitidez. Então esse produto eu uso para combater fungos. Tá bom? E qual é a aplicação que eu faço? Eu aplico a cada 15 dias. Então é importante fazer isso a cada 15 dias. Porém, quando nós temos esse período intenso de chuvas, eu pela previsão do tempo percebo que vai chover, eu já aplico antes e depois da chuva eu reaplico. É interessante que vocês façam isso sempre ao final da tarde. Qualquer produto, gente, todos os que eu falei até agora, eu aplico sempre no finalzinho da tarde, lá pelas 18 horas, para que daí as plantas fiquem com o produto a noite toda, na manhã seguinte esse produto esteja seco e as plantas não sofram nenhum dano por conta do sol por cima desses produtos. Então, essa é a dica de fungicida que eu utilizo para combater fungos aqui no campo das suculentas. Tem dado certo? Tem. Eu acho que eu tenho perdido bem menos do que quando eu comecei a minha coleção. Porém, não é 100% eficaz, porque tem outros fatores que fazem com que as plantas funguem, que é o que eu disse para vocês, é o calor excessivo, é a chuva, é o sol em cima do substrato encharcado, são os vasos que demoram para drenar, então tem várias questões, tá bom? Depois de muito tempo, eu acabei observando, na verdade nem sei se eu observei, acho que as pessoas lá do meu Instagram me chamaram muita atenção sobre isso por conta das perguntas. De mosquitinhos, como combater mosquitinhos nas plantas que transmitiam fungo Gnats. Gente, eu nunca tinha ouvido falar, conheço muito pouco ou quase nada sobre esse fungo, mas eu observava que minhas plantas estavam repletas desses mosquitinhos. São uns mosquitinhos pequenininhos, e eles ficam sobrevoando sobre o substrato. Diz que eles depositam larvas e essas larvas vão procurar um local úmido para se alimentar ou se reproduzir, e muitas vezes esse local é o próprio tronco das suculentas. E aí então, diante disso, eu fiquei um pouco receoso e comecei a pesquisar e até mesmo postei lá no meu Instagram e algumas pessoas comentaram. E lá no meu Instagram uma seguidora me deu uma dica de um produto. E o que eu fiz? Comprei o produto ontem, que é este aqui. Butox, o nome dele. Eu comprei em pet shop, paguei R$6 neste produto. E a aplicação dele tem a bula aqui interna, mas a minha seguidora disse que ela diluía uma tampinha dessa daqui em 2 litros d'água. E é o que eu fiz ontem. Porém, como eu disse para vocês, eu não conhecia nem o produto, nem como é que as plantas reagiriam a ele. Então eu fiz um teste. Apliquei nessas 3 plantas, que é a minha Ciel Pur, Papageno e a Vulcan Dux. Louco, né? Foi aplicar nas mais bonitas que eu acho. Ali o mosquito, gente. Ó.
Perceberam? É esse tipo de mosquitinho, tá bom? E aí, então eu apliquei nessas 3 plantas e fiquei observando como é que elas iam se comportar, porque senão eu não faria a aplicação nas demais. Deu tudo certo e eu já observei nelas vários mosquitinhos mortos. Olha ali. Então, eu apliquei ontem e deu certo. O que eu vou fazer? Vou aplicar em todas hoje, até mesmo porque, olha só, nós estamos durante o dia, porém, como o dia está chuvoso, está nublado, eu acho que é o momento ideal para eu aplicar esse veneno nelas. Então, aqui, bem claro, é esse aqui. Conseguiram observar? E olha só, ontem a hora que eu apliquei, eu vi a agonia deles. Gente, pensa numa alegria ver a agonia dessas pragas. Eu vou fazer a diluição e vou mostrar para vocês como é que eu aplico. Aqui, pessoal, eu diluí então o produto, uma tampinha e meia dessa em 2 litros d'água. Eu aumentei um pouquinho a dosagem, porque eu coloquei mais água do que era indicado. Então, está aqui, você faz uma mistura, você dilui ali, chacoalha bem e agora eu vou pulverizar sobre as plantas. É um produto que tem um cheiro bem forte, tá? Então o indicado é que se use máscara. E aqui eu tenho meu berçário, com mudinhas pequenas. Ontem eu fiz a pulverização em um outro berçário que tenho aqui, olha. E deu certo, elas não reagiram de forma negativa. Então, eu vou tentar agora naquele outro berçário e em todas as outras plantas. O ideal é vocês pulverizarem o substrato, tá? Ontem eu não pulverizei as folhas, porque eu fiquei receoso, não sabia qual seria a reação das plantas, mas melhor no substrato, porque é onde eles se concentram, tá bom? Então, borrifo ali e farei este processo em todas as plantas. E a hora que eu conseguir filmar a agonia deles, eu mostro para vocês. Olha lá, gente. Tá vendo? Eles já estão... Ó, já temos mosquitinho morto aqui, ó. Pessoal, então no início da minha coleção, eu acreditava em tudo que me diziam. Então tudo que falava que era bom para suculenta eu comprava. Eu tenho um estoque de produtos comprados e nunca usados, porque eu sempre comprava e tinha medo de usar. Então eu não tinha, na verdade, alguém que me instruísse a use esse produto que vai dar certo. O vídeo de hoje foi mostrar para vocês o que tem dado certo aqui no meu campo. Vale a pena vocês fazerem a experiência, porém, como eu sempre digo, testem antes numa pequena quantidade. Nunca aplique tudo de uma vez nas suas plantas. Então, o vídeo de hoje foi para mostrar para vocês quais produtos que eu utilizo no combate de mosquitos, formigas, pulgões, cochonilhas e outras pragas que dão aqui nas suculentas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, abraços e até a próxima!